uma das informações mais privilegiadas que você tem dentro do mercado cripto é você poder acompanhar os outros investidores através dos dados on-chain. Olha só, pensa se você fosse um investidor da bolsa de valores tradicional e se você pudesse ligar para o Warren Buffett e perguntar para ele se ele está vendendo ou se ele está comprando. E ele iria te falar exatamente aquilo que ele está fazendo. Bom, a análise on-chain é exatamente isso, só que a gente não precisa ter o contato do Warren Buffett para poder entender o que ele está fazendo ou não. A gente pode simplesmente traquear as outras carteiras, visualizar o que as outras carteiras estão fazendo, dando peso para aquelas que são mais relevantes dentro do mercado, por exemplo, as grandes carteiras, como as entidades chamadas de baleias também. E na análise de hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo com esses outros grupos de investidores. Eu vou te mostrar exatamente o que os maiores investidores eles estão fazendo nesse momento. Porque entenda que se você fizer exatamente aquilo que os maiores investidores estão fazendo, você terá uma maior probabilidade de fazer dinheiro. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só. A beleza dos dados on-chain é a gente poder olhar, por exemplo, para todo o supply e entender quanto do supply ele está em lucro ou não. Supply significa a quantidade de bitcoins que nós temos em circulação. Quando a gente olha para um passado recente, a gente chegou a bater ali 100% do supply em lucro, tá? Isso acontece quando nós estamos em all-time high, ou seja, quando o preço ele encontra uma máxima que ele não tinha antes. Nesse momento, 100% do supply ele entrará em lucro. Mas saiba que todas as vezes que a gente chega acima de 90% do supply em lucro, a gente já está em uma zona de alto risco de formação de topo. Porque pensa que todo mundo nesse momento tem lucro no bolso e as pessoas elas tendem a realizar. Olha só, todo mundo entra dentro de investimentos, não importa se seja em cripto, se seja em ação, se seja em fundos imobiliários ou se seja até mesmo na poupança. Todo mundo entra em investimentos para que possa multiplicar o seu dinheiro, para que possa aumentar a quantidade de dinheiro que você tem. Porque essa pessoa, ela tem uma intenção, ou é preservar patrimônio, né, contra a inflação, mas se você quer fazer isso, você não precisa estar dentro de cripto. Pode fazer isso no mercado mais seguro. Ou as pessoas, elas querem exatamente multiplicar, ganhar mais dinheiro para que elas possam usufruir desse dinheiro que elas ganharam. Muitos dos investidores, eles estão nesse jogo exatamente para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro e poderem usufruir desse dinheiro. Então entenda que em momentos quando todo mundo está no lucro, são momentos que tendem a ter altas realizações, por exemplo. E quando a gente olha exatamente para o momento que nós estamos agora, hoje nós estamos com apenas 84% do supply em lucro. Isso significa que 16% do supply ele foi trocado de mãos exatamente a partir do momento que a gente rompa o all-time high. A partir do momento que a gente começa a entrar nessa zona dos 100 mil dólares, a gente começa a ter 16% do supply sendo vendido. Eu tô falando tudo isso daqui para você entender exatamente o que os maiores players eles estão fazendo nesse momento. Mas quando a gente olha isso daqui, já começa a nos chamar um alerta de que tem 16% do supply sendo distribuído, ou seja, trocados de mãos. Quando a gente olha para esse indicador aqui, a gente consegue ver o volume dessas transações, o volume em dólar ali mesmo. E a gente está falando de movimentações ali acima de $1 milhão, muitas movimentações acima de 10 milhões de dólares. Olha só. Nós estamos olhando aqui claramente o que grandes entidades estão fazendo. A gente viu altos volumes acima de 10 milhões de dólares sendo movimentados a partir do momento que o Bitcoin ele chega ali na casa dos 90 mil dólares. Isso significa que grandes players, grandes instituições, elas têm um alto interesse em negociar o Bitcoin dentro dessa região. E aqui a gente só está começando a nossa análise. A gente começa a entender que alta
quantidade de supply, ela está em lucro, e grandes entidades elas começam a se movimentar, e a gente vai exatamente entender o que essas entidades elas estão fazendo ou não, se essa movimentação é uma movimentação de compra ou se essa é uma movimentação de venda. Mas eu quero que você entenda que a região dos 100 mil dólares do Bitcoin é uma região de alta negociação de grandes entidades. Muitas pessoas acreditam que a alta ela vai ser infinita, muitas pessoas acreditam que a gente vai virar o ano e simplesmente porque é janeiro, a gente vai sair subindo de uma maneira desenfreada. Olha só, grandes instituições elas estão se movimentando nesse momento, no final do ano de 2024. A gente deve ficar ligado para essas movimentações e tomar decisões de maneira estratégicas e não de maneira amadora. Um amador vai acreditar que Papai Noel existe porque você simplesmente não tem experiência nenhuma e você acaba acreditando em qualquer coisa que falam para você. Mas big players eles estão analisando e entendendo quais são as regiões que nós estamos. Bom, essa alta movimentação acima de 10 milhões de dólares é uma região que a gente deve levar muito em consideração, tá? E por conta disso, a gente vai cavar mais na nossa análise para entender o que os outros players eles estão fazendo. Essas movimentações acima de 10 milhões de dólares, elas estão vindo de qual ponta? Bom, uma das pontas que está vindo essas movimentações é exatamente das vendas dos investidores de longo prazo. Investidores de longo prazo são pessoas que detêm Bitcoin ali acima de 6 meses, por exemplo. Esses investidores, nesse momento, eles estão distribuindo de uma maneira muito forte, de uma maneira muito agressiva. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos mais ou menos 19 milhões de Bitcoin em circulação, tá? São 19 milhões e pouco. E saiba que esses grupos de investidores de longo prazo detêm a maior quantidade de Bitcoin. A gente já vai olhar exatamente para quantos Bitcoins esses investidores eles detêm. Mas eu quero que você entenda que esses investidores eles estão distribuindo, eu quero que você entenda que esses investidores eles estão se desfazendo das suas posições. E quando a gente olha para esse gráfico aqui dessas distribuições desses investidores, a gente vê claramente que esses caras eles são expert em vender topo. Ou melhor, esses caras são quem constitui as zonas de topo do mercado. Olha só, todo ativo ele vai subir ou ele vai cair conforme a oferta e a demanda. E quando a gente tem uma pressão de venda muito forte acontecendo no mercado, aquela zona ela se torna uma zona de topo, porque a gente tem muitos investidores saindo, o preço ele pode até subir durante um período porque tem um varejo chegando, mas saiba que o varejo ele jamais vai ter poder aquisitivo suficiente para igualar as vendas de grandes investidores, por exemplo, no Bitcoin, como os investidores de longo prazo. E esses investidores, eles formam sim as regiões de topo que nós temos no mercado. Veja como a distribuição desses investidores, elas iniciam antes da gente ter a formação de topo. E conforme esses investidores vão vendendo ainda mais e o varejo não dá conta de absorver esse supply, a gente acaba constituindo um topo. Seja o nosso topo cíclico ou seja um topo local como foi em 2019, topo cíclico em 2021. O topo ali de complacência que nós tivemos de 2021. Esse ciclo que nós tivemos aqui também, tivemos um topo periódico no início de 2024 e mais uma vez estamos dentro de uma região de topo. O que vai ditar se isso daqui vai ser um topo cíclico ou um topo periódico vai ser o tamanho da queda que nós vamos enfrentar pela frente. Se a gente enfrentar uma queda onde o mercado ele consegue se sustentar ali, como foi em 2024, que a gente chegou a bater uma mínima de 48 mil dólares e depois voltou a subir, a gente entende que foi um topo periódico. Agora, se isso daqui for um topo cíclico, a gente pode ver sim Bitcoin abaixo dessas regiões de 48 mil dólares. Eu não sei quais são as regiões. Olha só, o meu ponto aqui não é cravar preço com você. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu não sei se daqui 2 meses os investidores de longo prazo eles vão estar vendendo ou se eles vão estar comprando. Eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo fazer é analisar o presente e através dos dados do presente eu tomo uma decisão. E no presente momento a gente olha esses investidores e eles estão vendendo. Se eles estão vendendo, a gente deve sim entrar com estratégias de proteção, a gente deve sim olhar para saídas do mercado, realizações de lucro e até mesmo proteção do nosso capital, ou seja, uma dolarização do nosso capital. Carteiras que ficam simplesmente rodando 10 bons projetos durante 2 anos são as carteiras que menos performam.
A sua carteira ela tem que ser dinâmica conforme o mercado. Existe um momento da altcoin season, você vai investir nas altcoins. Existe um momento da Bitcoin season, você vai investir no Bitcoin. Existe um momento que Ether está com uma simetria melhor, você vai investir em Ether. Só que existe um momento também de você ficar vendido. E existem vários dias e várias análises que eu venho comentando com você que sim, é o momento da gente fazer proteção. Esse é o momento que as carteiras elas têm que estar sim com caixa e com uma ótima estratégia de proteção, aumento de caixa, diminuição de exposição. Por exemplo, esse momento eu não olho para as altcoins. O mercado ele está incerto, a gente está vendo várias vendas de uma maneira muito agressiva. Isso não é um bom cenário para que a gente fique exposto dentro do mercado, simplesmente acreditando que a alta vai ser infinita. Você precisa ter um planejamento e você precisa ter uma estratégia do que você vai fazer nesse momento. Porque se você olhar os dados, você vai ver claramente o que está acontecendo nesse momento. E é um momento de distribuição, um momento de saída de grandes players. Bom, esses investidores aqui de longo prazo, eles chegaram a ter uma máxima ali de 14 milhões de bitcoins, tá? Isso quando a gente estava em outubro de 2024, desde o momento que a gente vem para a zona dos 90 mil dólares, que a gente começa a ver esses altos volumes de transação, a gente vê que esse investidor de longo prazo ele está diminuindo a quantidade de supply que ele tem na sua mão. Hoje ele tem 13,2 milhões de Bitcoin na sua mão, ou seja, ele tem a maior quantidade de Bitcoin dos 19 milhões, 13 estão na mão dos investidores de longo prazo. Aqui não tem ETF que consiga bater com esses caras. Aqui não tem governo nenhum que consiga bater com esses caras, porque a gente está falando que esses caras detêm 13 milhões dos 19 milhões em circulação. E esse grupo de entidade é o grupo de entidade que mais conhece o ciclo das criptos. Bom, entendendo que eles estão distribuindo, eles estão realizando, a gente vai ver altas realizações de lucro acontecendo dentro do mercado. No dia 23 de dezembro, a gente teve 7 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Estamos falando de 7 bilhões de dólares somente em lucro. Não estamos nem considerando a quantidade de investimento inicial que esses caras tiveram. Desde o momento que a gente bate os 90 mil dólares no Bitcoin, a gente começa a ver altas realizações de lucro. Máxima 10 bilhões de dólares sendo realizados em lucro em um único dia. Isso significa que esses players eles são muito grandes, isso significa que esses players eles são muito experientes. E por conta disso, a gente tem que respeitar o que esses caras estão fazendo. É o que eu te falei no começo dessa análise. Imagine você ligar para o Warren Buffett falar para você, cara, eu estou vendendo, eu estou saindo do mercado. Você iria contra as decisões de um dos maiores investidores? Obviamente que não, porque esse cara, ele tem muita experiência, muita bagagem e não foi por sorte que ele se tornou o maior investidor, e sim por experiência. Então a gente respeita esses players. Quando a gente faz uma análise e entende o que os maiores players estão fazendo, a gente deve respeitar e deve seguir aquilo que esses caras estão fazendo, beleza? Entendendo isso, entendendo que eles estão realizando altos lucros ali, a gente começa a ver todas as carteiras ali diminuindo a sua exposição dentro do mercado. Recentemente já mostrei esse indicador para vocês que quando a gente tem aqui um 100% de acumulação, significa que todas as carteiras elas estão acumulando nesse momento. Todas as principais carteiras elas estão acumulando nesse momento. Hoje nós já estamos em 55 ali, ou seja, a gente caiu muito a quantidade de carteiras que estão acumulando. Muitas das carteiras elas estão distribuindo nesse momento. Se há uma distribuição, a gente vai esperar por novas quedas no mercado. A gente não vai acreditar que a alta ela é simplesmente infinita. Infelizmente, algumas pessoas elas vão acreditar que a alta é infinita. E essas pessoas são exatamente os investidores de curto prazo. As pessoas que não entendem como funciona a análise, as pessoas que não entendem como funciona um ciclo, que simplesmente elas querem se iludir que elas ficarão milionárias rodando Bitcoin para os próximos 10 anos, porque essa é a maior oportunidade do século dela de enriquecer. Olha só, isso é ladainha. Se você quer realmente enriquecer dentro de cripto, você precisa aprender uma regra dos investimentos, que é você fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro.
O fazer dinheiro você faz trabalhando, sendo CLT ou empreendendo. Multiplicar dinheiro você multiplica investindo dentro de cripto. E o preservar dinheiro é quando você protege a sua carteira, aquele lucro que você já fez e você sai do mercado. Olha só, eu não cheguei no meu primeiro milhão simplesmente colocando 5 mil reais em cripto e pegando uma gema que explodiu e me deixou milionário. Eu não fiz os meus múltiplos milhões dessa maneira, simplesmente investindo dentro de cripto e vendo aquele patrimônio se transformar em milhões. Não, eu fiquei milionário exatamente respeitando essas 3 leis: trabalhando, fazendo dinheiro, que no meu caso é empreendendo, multiplicando esse dinheiro que eu faço através do empreendedorismo e depois preservando todo esse meu patrimônio. E lá na frente eu vou entrar e vou multiplicar mais uma vez, e eu vou preservar mais uma vez, eu vou repetir essa fórmula e estou repetindo ela desde 2018, desde quando eu entrei no mercado cripto. E com o passar dos anos eu só vejo o meu patrimônio crescendo. Aquelas pessoas que eu sempre vejo buscando a fórmula mágica para chegar no 1 milhão, que é encontrar a altcoin perfeita e holdar ela para os próximos 5 anos, eu não vejo nenhuma dessas pessoas chegando no seu primeiro milhão. Tudo que eu compartilho com você aqui dentro do YouTube são as minhas experiências, as minhas análises e como que eu tomo as minhas decisões de investimento. Nos últimos anos, essas decisões têm funcionado. Pode ser as melhores decisões? Talvez não. Talvez tenham pessoas que consigam chegar nesses milhões mais rápidos do que eu. Mas uma coisa é fato, eu não me exponho ao risco da ruína, beleza? Então a gente tem que saber exatamente os momentos da gente se proteger. Os investidores de curto prazo, eles não vão se proteger e a gente começa a ver eles entregando muito lucro para o mercado. Quando a NPL está caindo, significa que há uma diminuição na quantidade de bitcoins em lucro dos investidores de curto prazo. E a gente consegue traquear isso, a gente consegue analisar tudo isso através da análise on-chain. Olha só, essa é a quantidade de bitcoins que os investidores de curto prazo têm no prejuízo nesse momento. Quando a gente olha para a data de hoje, estamos falando que os investidores de curto prazo, eles detêm 2 milhões de bitcoin em prejuízo, sendo que a quantidade total do supply que eles têm é 3,8 milhões. Nós estamos falando que mais do que 50% das pessoas que entraram nos últimos 6 meses dentro de cripto, elas estão no prejuízo. Isso por conta delas terem entrado, obviamente, em um momento de realização de lucro, não tem problema nenhum quanto a isso, todo mundo vai entrar dentro de um topo. Eu entrei dentro do topo de 2018. O que vai diferenciar ali se a pessoa vai ter lucro ou não no longo prazo é exatamente como que ela vai ter a sua maturação dentro do mercado. Se ela vai estudar ou não, se ela vai entender sobre ciclo ou não, se ela vai buscar estratégias ou não. Isso é o que vai definir. Mas entenda que 50% dessas pessoas, elas estão no lucro. Entenda que 50% dessas pessoas, elas não têm estômago. Na verdade, 100% dos investidores novatos, eles não têm estômagos. 100% dos investidores de curto prazo, eles não têm paciência o suficiente para esperar. Eles acabam realizando prejuízo. Esses prejuízos são exatamente as nossas zonas de panic sell. E a gente tem que tomar muito cuidado com as zonas de panic sell. Olha só, hoje quando a gente olha para o mercado, a gente já vê realizações de prejuízo acontecendo ali na casa de 10% de prejuízo. Isso daqui acaba não sendo grandes prejuízos ainda para dentro de cripto, tá? Mas entenda que essas realizações de prejuízo de uma maneira consistente são um problema exatamente para o mercado. A gente vai ter sempre formações de topo acontecendo quando há uma alta realização de prejuízo, que a gente chama a fase de capitulação, né? Onde tem players que chegam a realizar 60%, 80% de prejuízo nesse momento. Mas eu quero que você entenda que é um problema a gente também ter essas realizações de prejuízo acontecendo no curto prazo. Veja que todo bear market ele é iniciado através de um gatilho de realização de prejuízo. Esse gatilho de realização de prejuízo, ele é exatamente o momento onde as pessoas começam a vender sem pensar. E essas vendas são em sequência aonde a gente tem o famoso panic sell. Panic sell é uma pressão de vendas muito forte que faz com que ativos eles caiam durante um longo período.
O que eu tô te falando aqui dentro dessa análise é que investidores mais maduros, eles estão saindo do jogo, eles realizaram o seu lucro. Investidores novatos estão acumulando prejuízo. A gente tem um combustível perfeito para ter quedas bem agressivas dentro de cripto, para ter quedas que podem machucar muito o capital e a carteira de qualquer pessoa. Ou seja, esse é aquele momento que a gente deve olhar claramente para estratégias de proteção. Existe um momento da gente se expor ao mercado? Sim, existem os momentos da gente se expor ao mercado, mas existem também os momentos da gente preservar o nosso capital. E o meu papel aqui é exatamente mostrar isso, mostrar para você que sim, a gente precisa ser dinâmico no mercado. Não adianta comprar 10 bons projetos e holdar pelos próximos 2 anos. Se você pegar qualquer carteira que ela tem mais de 5 anos holdando altcoins, ela nunca vai voltar para o seu all-time high. Isso é um fato, porque os bons projetos, eles não vão voltar a performar depois que ele passar pelo seu hype, beleza? Bom, entendendo isso, esse é aquele momento que eu, obviamente, vou olhar para uma estratégia de proteção e o segundo passo da estratégia de proteção é poder olhar para a compra. Você sabe como que você vai conseguir aproveitar essas grandes realizações de prejuízo aqui que nós temos no mercado? As grandes realizações de prejuízo, elas são sempre formação de fundo. Quando as pessoas realizam 60%, 80% em prejuízo, a gente tem formação de fundo cíclico. E você sabe como que você vai conseguir aproveitar isso? Somente se você tiver caixa. E para que você tenha caixa, antes você precisa aplicar uma estratégia de proteção, porque o seu dinheiro, ele não é infinito, meu caro. Não acredite nessa parada de que caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, porque você não tem dinheiro infinito. Chega um determinado momento que você investe R$1.000 e beleza, caiu, você compra mais 1.000, só que você já tem 2, caiu mais um pouco, você compra mais 1.000, só que agora você tem 3. E vai chegar um determinado momento que você vai ter 10. E na hora que cair, aqueles seus 1.000 que vai comprar, não vai fazer diferença nenhuma nessa carteira. Na hora que você tiver 100.000, caiu e você vai comprar com mais 1.000, não vai fazer diferença nenhuma no seu custo médio. Entenda, esse jogo de investimento é um jogo de fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Não negligencie essa parte de preservar dinheiro, porque com isso você vai saber aproveitar essas regiões de capitulação, né? O som dos canhões, você só consegue aproveitar ele caso você tenha caixa na mão. Se você não tiver caixa, obviamente, você vai sair muito mais frustrado do que o que você imagina. Bom, quando a gente olha para o price action do Bitcoin ali, a gente está vendo uma reversão de tendência, média de 200 períodos apontando para baixo. Se média de 200 períodos está apontando para baixo, a gente vai respeitar essa tendência, simples assim. Quando ela estiver apontando para cima, a gente vai ficar posicionado, entendendo que dentro do price action a gente tem sinais de alta, aonde a gente pode ficar exposto. E se a gente olhar isso, unir junto com a análise on-chain, tiver tudo saudável, beleza, a gente fica rodando os ativos. Agora, em momentos de venda de grandes investidores, de acúmulo de prejuízo de investidores de curto prazo e de média de 200 períodos apontando para baixo, formando topos e fundos descendentes, meu amigo, só acreditando em Papai Noel mesmo para poder ficar rodando os ativos, principalmente altcoins nesse momento, entenda. Esse momento não é o momento das altcoins. Esse é o momento de você preservar o seu dinheiro. Esse é o momento que você deve ser estratégico na ponta de venda e não na ponta de compra. Depois que a gente tiver uma fase de capitulação acontecendo ali, a gente pode olhar para estratégias de compra, mas esse não é o momento agora. Agora nós estamos em proteção. E olha que nós estamos em proteção nível 1, tá? Saiba que se a gente entrar em proteção nível 2, as coisas podem esquentar um pouco mais ainda. Bom, se você quiser ter meu auxílio nessa jornada, se você quiser copiar e colar uma das minhas carteiras, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para uma página. Nessa página, eu vou te explicar que é você dar exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Deixa que eu, Gui Teles, analiso o mercado, tomo todas as decisões, vejo os indicadores, contrato essas informações privilegiadas e tomo uma decisão de compra ou de venda, de proteção
ou disposição de olhar para altcoins ou para Bitcoin ou até mesmo para dólar. E você, sem experiência nenhuma dentro do mercado, pode simplesmente copiar e colar as minhas decisões, desde que você seja um cliente da carteira Rumo ao Milhão, beleza? Clica no primeiro link da descrição, acessa a página. Se você tiver qualquer dúvida, tem um botão do WhatsApp ali. Clica no botão do WhatsApp que no atendimento nós vamos resolver essa sua dúvida. Mas entenda que a gente tem um cenário mais caótico para o curto prazo. Não acredite que você vai acordar de manhã, vai atualizar o seu trade view e a gente terá uma alta infinita, porque a maior probabilidade nesse momento é de baixa. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta no canal amanhã. E eu